Programa Revista Rural, um oferecimento. Bradesco, entre nós você vem primeiro. Branco, a força que o Brasil precisa. Família Randap, nossa maior tradição é evoluir sempre. CRV, Better Calls, Better Life. Bem-vindos, amigos de todos os cantos do país e também do exterior. É hora de tomar o seu lugar nesta incrível viagem pelo mundo do agronegócio. Confira os principais assuntos de hoje. O jeito certo de cultivar cebola. A criação de abelhas sem ferrão é bem lucrativa. A festa dos 25 anos da Revista Rural. Começa agora para todo o Brasil o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Mel é tudo de bom, não é mesmo? E você sabe que o mel tirado de abelhas sem ferrão tem valor diferenciado no mercado? Pois é, com o manejo certo, dá para lucrar muito com essa atividade. Hoje o nosso papo é sobre abelhas. Você pode até achar meio estranho porque, afinal de contas, eu não estou usando nenhum equipamento de proteção individual. É que aqui a gente não precisa. O papo é sobre as abelhas sem ferrão. Diversas espécies que têm crescido e se multiplicado no cenário brasileiro. Cristiano, para a gente começar a entender, conta pra gente, quem são as abelhas sem ferrão? Bom, quando a gente fala de abelha, a primeira imagem que vem na cabeça das pessoas é aquela abelha listradinha de preto e amarelo que ferrou a gente, que eventualmente vem tomar o refrigerante quando a gente está num bar. Bom, mas na verdade o que as pessoas não imaginam é que a gente tem uma mega diversidade de abelhas ao redor do mundo. São mais de 20 mil espécies diferentes de abelhas ao redor do mundo. Só no Brasil são 2.000 espécies conhecidas. E dessas 2.000, uma parte delas, mais ou menos 250, não possuem ferrão. Elas têm o ferrão atrofiado. Ao longo da evolução elas perderam a capacidade de ferroar e desenvolveram outras estratégias de defesa. Algumas enrolam no cabelo, mordem a pele da gente e outras são extremamente dóceis. Quando a gente abre uma colmeia, elas se escondem. Então esse é o método de defesa desse tipo de espécie. As espécies podem ser criadas para diversas finalidades. A principal é a produção de mel, mas também há quem utilize para polinização na agricultura e até mesmo como hobby. Você falou do número de espécies, né? Ao que se deve o Brasil ser uma referência hoje em criação de abelhas sem ferrão e geograficamente como elas estão dispostas também pelo nosso país? Bom, o Brasil tem um know-how da atividade de criação dessas abelhas. O Brasil é a maior referência mundial em produção de conhecimento científico e de criação dessas abelhas. E a gente tem uma grande diversidade porque o ambiente tropical onde essas abelhas ocorrem tem espécies endêmicas em cada região. Então a gente tem, por exemplo, a uruçu negra, que acontece só nas montanhas, região montanhosa do Espírito Santo. É a Melipona capixaba, uma espécie que só ocorre naquele lugar. A gente tem outras abelhas, por exemplo, a bugia, que é uma abelha que ocorre na área litorânea e na Mata Atlântica litorânea que a gente tem aqui na região sudeste e sul. Então, cada espécie tem a sua área de distribuição separada uma da outra. São poucas as espécies que ocorrem no Brasil inteiro. E a partir da escolha por parte do criador, considerado o primeiro passo no processo, é hora de montar as armadilhas para as abelhas. Para adquirir as colmeias, o produtor tem duas alternativas. A primeira
é a instalação de ninhos armadilha, que isso nada mais é do que um recipiente para capturar os enxames que vão se reproduzir a partir da natureza, a partir do ambiente natural. O que a gente faz? A gente espalha esse recipiente, que nesse caso é uma garrafa PET embrulhada com um plástico preto, e a gente coloca um própolis de abelha sem ferrão dentro desse recipiente, que vai atrair as abelhas pelo cheiro da colmeia. Então, durante o período reprodutivo, as colmeias que estão distribuídas nesse ambiente vão se reproduzir aqui para dentro. Elas vão formar uma nova rainha e um grupo de operárias dessa colmeia vai vir para cá. A outra opção é a aquisição de colmeias através de meliponicultores que cultivam, multiplicam e vendem as abelhas filhas para quem está começando a criação. A gente sempre recomenda que as pessoas comecem dessa forma, de uma forma pequena, antes de fazer um grande investimento, até adquirir um pouco mais de experiência com o manejo dessas abelhas, com a biologia delas, se familiarizar um pouco com as técnicas. Depois dessa armadilha, para onde que as abelhas vão? Bom, a gente coloca essa armadilha no ambiente, então nas árvores, nas estruturas mesmo urbanas. Depois de capturadas, a gente vai transferir esse ninho, vai abrir o recipiente e passar a colmeia para dentro de uma caixa, e aí sim a gente vai transferir para o nosso local de criação. Durante a noite, quando as abelhas estiverem todas ali dentro, a gente fecha a colmeia com uma telinha de mosquiteiro para passar a ventilação, e depois fecha e leva para o local definitivo e abre já no próprio local de criação. Existem caixas de diferentes tipos, das mais simples até as que possuem divisões que ajudam no manejo dos animais e também na colheita do mel. Qual que é a estrutura que o produtor precisa ter em questão de espaço, também sombra, sol, entrada e saída de luminosidade, para conseguir cultivar essas caixas no meio da fazenda, da propriedade dele? O principal aspecto que ele precisa planejar é que essa estrutura de criação precisa ser na sombra. Então, as abelhas sem ferrão são vulneráveis ao calor excessivo. Elas não gostam de sol batendo diretamente na caixa. Então é importante um local sombreado, principalmente sombra de árvores, mas pode ser embaixo de uma estrutura que proteja do sol diretamente. Esse é o principal aspecto, mas é bastante variável, flexível. As pessoas podem criar até na varanda do apartamento de casa, dependendo do seu objetivo. Se o seu objetivo é um hobby ou produção de um mel para próprio consumo. Já se o objetivo for comercial através da produção de mel ou venda de colônias, é necessário uma estrutura um pouco maior. Mas mesmo assim você consegue confinar as colônias uma do lado da outra. Então pequenos espaços comportam grande quantidade de colmeia. O mais importante é o entorno. Você precisa ter certeza de que esse ambiente comporta essa população de abelhas que você pretende criar, em termos de mata nativa, de floradas que você vai ter, de cultivos que você tem ao redor que sejam compatíveis e forneçam alimento para as abelhas. Então tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de escolher. Um manejo importante neste tipo de criação é a prevenção de pragas, parasitas e doenças, que deixam as colmeias menos fortes e menos saudáveis. Proteger de formigas, então colocar graxa nas estruturas, impedir o acesso de formigas diretamente às caixas. A gente tem uma praga importante que são as mosquinhas ligeiras, que a gente chama de forídeos, que a gente precisa estar sempre verificando. Se detectar a presença de forídeos, é importante limpar a colônia, tirar esses forídeos ali de dentro, espantar essas mosquinhas, né? Então são esses os manejos mais importantes que a gente tem no dia a dia da colônia. Produção do mel. É diferente o modo que as abelhas sem ferrão produzem das que a gente costumeiramente vê com ferrão? É bem diferente, tem algumas facilidades, né, porque ele é mais líquido principalmente, e o modelo da colmeia segue os princípios semelhantes. A gente tem compartimentos onde ela vai guardar o mel e onde ela vai ter a parte da cria,
mas facilita a gente poder separar o mel do restante da colmeia. Esse é um modelo, por exemplo, de caixa em que a gente tem a cria aqui na parte de baixo e o mel está estocado nessas duas gavetas aqui de cima. Obviamente elas também têm um pouco de comida aqui embaixo, essa parte a gente não retira, a gente sempre deixa para elas. Mas abrindo aqui, a gente consegue visualizar essa estrutura, né, que a gente chama de melgueira, onde a gente tem os compartimentos que elas estocam o mel. O que tem dentro dessa estrutura para a gente entender? Bom, a primeira diferença é a estrutura de armazenamento do mel. Então, enquanto as abelhas africanizadas estocam o mel em favos, né, aqueles favos clarinhos e hexagonais, as abelhas sem ferrão elas utilizam potes cilíndricos, né, como esse que vocês estão vendo aqui, que elas vão encher com o mel. Então essa é uma das principais diferenças, né, em relação ao modo de guardar, né. Por ele ser mais líquido, uma das vantagens é que a gente pode simplesmente perfurar os potes e escorrer o mel sobre um recipiente. Como ele é líquido, ele vai escorrer por gravidade. Outra opção é a gente usar instrumentos de sucção, que vão sugar o mel de dentro dos potes, como por exemplo essa pipeta, ou uma seringa, ou até uma bomba de sucção automática, que a gente liga na tomada e ela vai fazer um vácuo e vai sugar o mel pote por pote. Cada espécie tem uma produtividade diferente, e em cada lugar do Brasil, a safra ocorre num período específico. A colheita do mel é realizada de 1 a 2 vezes por ano. A região semiárida, lá do Rio Grande do Norte, vai de janeiro a abril, que é o período das chuvas. Na região amazônica, região de Belém, por exemplo, você tem o período de produção no período mais seco, que vai de agosto até dezembro. Aqui na região sudeste, o pico da produção vai de agosto até abril, mais ou menos. É um período um pouco mais longo, mas é do período mais quente aqui nessa região. A produtividade vai depender um pouco de cada espécie. Então a jataí, que é uma abelha pequena, por exemplo, vai produzir em torno de 300 a 500 ml por ano. Então é uma produção relativamente pequena. Por outro lado, é um mel mais valorizado, ele é comercializado em torno de 10 vezes mais do que o valor do mel da abelha africanizada. Então, apesar de ser uma produção pequena, é um produto de alto valor agregado. Mas a gente tem algumas espécies que são mais produtivas. Então a tiúba do Maranhão, por exemplo, que é uma das espécies mais produtivas que nós temos, chega a produzir em média 4 litros de mel por ano. Quanto custa, se você puder dar uma ideia em média, para se ter uma estrutura e pôr em prática uma criação hoje de alguma espécie de abelha sem ferrão no Brasil? Bom, o maior investimento é nas próprias colônias. Então uma colônia de jataí hoje está em torno de 200, 250 reais. Mas isso varia muito de acordo com o preço, com a espécie. Então a mandaçaia, por exemplo, já é uma espécie mais valorizada, então em torno de 400 reais uma colmeia. E algumas outras espécies um pouco mais raras, como a bugia, em torno de 700, 800, até um pouco mais eventualmente, cada colmeia. Então esse é o maior investimento que a pessoa vai ter que fazer. As caixas vazias é uma parte um pouco mais em conta, a gente vai ter em torno de 70, 90 reais cada caixa vazia. A estrutura em si, como essa, em torno de 1.500, 2.000 reais, comportando 50, 60 colmeias. Ainda em desenvolvimento, o mercado de abelhas sem ferrão tem grande potencial do ponto de vista financeiro. Já na esfera ambiental, os benefícios de sua polinização já são uma realidade. Para vocês terem uma ideia, o café a gente consegue aumentar em média em torno de 16, 18% a produtividade, né? No morango a gente consegue aumentar o tamanho do fruto entre mal polinizado e bem polinizado em torno de 40% no tamanho daquele fruto quando ele é bem polinizado. Especificamente ainda no caso do morango, a gente diminui aquela deformação de frutos, aqueles frutos enrugados, quando a gente tem mais abelhas ali no entorno daquela plantação. Carro-chefe da produção, cada espécie de abelha produz um tipo de mel que possui características específicas, seja no gosto, textura ou coloração.
as características do mel podem diferir em decorrência de alguns fatores. Por exemplo, esse mel está armazenado em potes. E esses potes, eles são feitos com resinas que essas abelhas foram buscar nas plantas. E esse aroma desses potes, eles vão passando para o mel. Então, quando a gente prova um mel de abelha sem ferrão, ele vai ter aquele aroma, aquele sabor, aquele paladar da espécie que produziu aquele mel. Outro fator que influencia nas características do mel de abelha sem ferrão e torna ele tão peculiar é a quantidade de água e micro-organismos que tem associado àquela espécie. Então, o mel de abelha sem ferrão tem em torno de 25 a 30% de água, o que vai fazer com que prolifere muitos micro-organismos ali. E esses micro-organismos o microbioma daquela espécie característico, eles vão ser responsáveis pelo processo de fermentação. E esse processo de fermentação, ele também vai trazer um outro sabor para aquele mel. A Embrapa disponibiliza gratuitamente 2 cursos em formato EAD sobre a criação de abelhas sem ferrão. Os interessados devem acessar www.embrapa.br. Repetindo, www.embrapa.br. Desde 1925, oferecemos soluções inovadoras em pós-colheita para você ter mais lucratividade em seu negócio. Somos líderes na América Latina e contamos com produtos e serviços personalizados e um pós-venda ágil para melhor te atender. Nessa caminhada, nosso foco sempre foi o mesmo: cuidar da vida, protegendo o que vem da terra com soluções em pós-colheita. E se for melhor esperar mais? E se eu estiver sonhando alto demais? E se o mundo nunca mais voltar ao normal? Em momentos como este, podemos acreditar que não somos bons o suficiente. Mas ninguém é bom o tempo todo. É por isso que queremos ser bons quando você precisa. Com apoio do tamanho certo, na hora e do jeito que você quer. Porque entre nós, você vem primeiro. Quando o assunto é proteção da sua lavoura, confie na família Roundup. Nós acreditamos que evoluir é fundamental e que tradição é estar no mercado há mais de 40 anos e investir em inovação para proporcionar a sua tranquilidade. É por isso que quando o assunto é herbicida, Roundup é a primeira marca que vem à mente dos agricultores. Família Roundup. Nossa maior tradição é evoluir sempre. Presença constante na culinária, a cebola tem suas particularidades de cultivo e requer alguns cuidados para garantir a qualidade e a produtividade da lavoura. Seja refogada no arroz ou até mesmo crua, como acompanhamento da salada, a cebola é uma delícia, né? E o segredo dessa cultura se encontra por todo o manejo. Com auxílio da tecnologia, as cebolas híbridas podem ser plantadas do norte ao sul do Brasil, o ano todo. Mas antes de iniciar o cultivo, é necessário escolher a variedade adequada. Para a escolha de materiais para determinadas regiões do país, existe uma janela, nós falamos a janela ideal de cultivo, certo? Então, por exemplo, para o estado de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, o Cerrado como um todo, nessas regiões aí se iniciam o semeio principalmente em janeiro, se estendendo até maio, principalmente em Minas e Goiás. No estado de São Paulo, o pessoal já faz o semeio a partir de final de fevereiro, março, abril. Então, existem os materiais ideais para cada janela de cultivo. Na região nordeste do Brasil, nós temos a possibilidade de se cultivar cebola praticamente os 12 meses do ano. Então, é mais tranquilo. Lógico que existem os picos de plantio, onde o produtor enxerga uma possibilidade de maior rentabilidade, mas é possível você cultivar. Conhecer o fotoperíodo e a temperatura da região garante sucesso produtivo. Se eu, por exemplo, planto uma variedade de dia curto,
que vamos dizer assim, que aqui no Brasil se compreende nos meses de abril, maio e junho, onde a luminosidade é mais baixa. O que acontece? Se eu planto um material desse de dia curto, numa época onde o dia é longo, por exemplo, em janeiro, e com temperaturas elevadas, o material vai bulbificar precocemente. Isso é indesejável, porque não vai dar o retorno financeiro também que o produtor quer. Nós classificamos as cebolas em caixa 1, 2, 3 e 4, sendo caixa 1 a mais pequenininha, a 2 já é uma média e a 3 é o que a dona de casa mais consome. Então, se você faz isso, você está fadado ao insucesso, porque você vai colher os materiais menores, então os bulbos menores. E ao contrário também, quando eu planto um material que é de dia longo, numa janela onde o dia é curto, o material só vai vegetar e não vai bulbificar, enquanto ele não encontrar a luminosidade e temperatura ideal para ela. Com 96% de água em sua composição, a cebola necessita de irrigação durante todas as fases da cultura, ainda mais na fase de germinação. No início, né, o material para germinar, toda hortaliça, todo vegetal necessita de água. E as hortaliças, cebola, cenoura, necessitam de água, você semeou, irriga. Até ela germinar, você precisa todos os dias estar irrigando. Então, uma cultura que é sensível à falta de água e principalmente nessa fase que ela está germinando, a embebição da água pela semente para ela romper o tegumento e está vindo a germinar. Todas as fases requerem atenção, mas principalmente a germinação não pode faltar. Você tem que garantir um estande, o estande é o número de plantas, né, por metro linear ou por hectare, você necessita manter o estande. Então, se tem problema no início de falta de água, talvez você não atinja aquele número de plantas por hectare que você gostaria de ter. Então é importante sim a água. E no decorrer do ciclo, né, na fase de enchimento do material, ela exige muita água também. Além de irrigação adequada, a prevenção é a melhor estratégia contra pragas. O produtor tem que estar sempre atento. A cebola não é uma cultura que você planta, hortaliça em si, não são culturas que você planta e vira de costas. Você precisa todos os dias estar monitorando. É um estenfilho que pode entrar, é botrites, são diversas doenças fúngicas, bacterianas que atacam a cultura. Então depende o lugar, a época é favorável ao ataque de bactéria, períodos quentes, chuvosos, é mais propenso a bactérias, outros momentos botrites, míldio, então depende a época do ano e a região também, né, a propensão a mais doenças. Então necessita atenção. Por exemplo, no Nordeste também, nas épocas muito secas, o tripes, aqui para o Cerrado, São Paulo, todos os lugares, o tripes ataca com mais intensidade quando o período está seco. Na hora de comprar a hortaliça, os consumidores visam por sabor e saúde. Por isso, algumas características destacam o produto. São materiais que têm a coloração de casca escuro, um amarelo pinhão, são materiais mais firmes, certo? Então materiais que permitem você fazer esse pós-colheita. E falando de mercado, a dona de casa, quando chega numa gôndola de supermercado, o material que tem a coloração de casca mais bonita, mais apresentável, né? Geralmente a preferência de consumo são bulbos de classificação caixa 2 e caixa 3, principalmente caixa 3, então são as classificações de cebola. Lembrando que caixa 3 é o bulbo que tem o diâmetro de 5,5 a 7,5 centímetros de diâmetro. Em relação a pós-colheita, existem materiais que têm um pós-colheita muito grande, né? Nós trabalhamos com alguns híbridos hoje, principalmente na região sul, focados para pós-colheita, né? Que é Lucinda, Bucanir, são materiais que permitem ao produtor fazer pós-colheita. Disposta a promover uma pecuária mais sustentável, com foco no bem-estar animal, a Fibro, em parceria com diversas outras empresas e entidades, criou o Desafio da Pecuária Sustentável. 75 projetos disputaram o prêmio oferecido pela empresa, e esta semana, numa acirrada disputa, saiu o nome do vencedor. A Fibro, a gente vem há muitos anos trabalhando essa questão de educação, um programa de levar a educação continuada ao campo. Então nós temos a pecuária do conhecimento em conjunto com o nosso pessoal da APTA em Colina. Estamos completando 11 anos. Então não é um projeto
de um verão, de um inverno, são 11 anos ali trabalhando, comunicando, e é impressionante como até hoje existe uma demanda muito forte. Nós temos também um programa de eficiência de carcaça junto com o pessoal do Minerva e a Biogênesis, muito interessante também, e como produzir com eficiência e de uma forma padronizada. E quando nós desenhamos o desafio da pecuária responsável, foi pegando um pouco da nossa bagagem, do nosso conhecimento, mas de um assunto que a gente sabia, mas não tinha total domínio. Então foi daí que a gente resolveu trazer um grupo, um comitê com a curadoria da Bianimal, junto com a BIEC, junto com a Tenagro e junto com a Notícias do Front, desenhar esse projeto, onde culminou depois de um ano, hoje no dia da premiação. Então a Fibro acredita muito nesse formato de levar educação, de levar informação a diferentes canais da cadeia, seja o produtor rural, seja o técnico, seja a fábrica de ração, seja o veterinário, diferentes canais para que realmente possa ter adoção da tecnologia e como utilizar e como adotar e como mensurar essa tecnologia. A Bianimal é uma empresa que tem como propósito trazer inovações, estruturar novas práticas focadas aí na pecuária responsável, na pecuária sustentável. E esse momento foi de um compartilhamento de conhecimentos. Obviamente a gente contribuiu para o desenvolvimento dos projetos, mas nós aprendemos muito. E uma coisa importante que eu não falei aqui, mas também só me ocorreu agora. Essas ideias todas que foram apresentadas aqui, as 4, mas talvez todas as 10 de ontem, e quem sabe a maioria das 73 do início, não são excludentes. Elas podem ser combinadas. E se a gente conseguir combinar tudo isso, nós vamos ter muito melhor resultado em termos de bem-estar animal, bem-estar das pessoas e também no desempenho em termos produtivos. Qual é o grande legado que um projeto como esse, o Desafio da Pecuária Sustentável, pode trazer para a nossa pecuária? Olha, é um legado muito importante porque motiva e estimula as pessoas que trabalham com a pecuária a terem ideias que possam contribuir para a sustentabilidade, né? Então eu acho que é uma oportunidade também de a gente que está ali trabalhando com a pecuária mostrar as nossas ideias e as nossas experiências. Na estrada, existe uma família que você pode confiar. A nova família de extra pesados Volkswagen tem a força que você precisa. A melhor rede de concessionárias do país. A qualidade e confiança que só uma gigante da indústria poderia oferecer. E o conforto e segurança que cuidam de você a cada quilômetro. Nova família de extra pesados da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Novos gigantes Volkswagen, sob medida para o seu negócio. Volkswagen. Programa Revista Rural, um oferecimento. Novos gigantes Volkswagen, sob medida para o seu negócio. Pioneer, feitos para crescer. Tortuga, uma marca DSM. Singenta e você, inovando e conectando o agro. Pioneiros são aqueles que abriram caminhos e hoje passam os ensinamentos para quem está determinado a continuar. O passado, o presente e o futuro fazem parte de nós. Um novo tempo se abre e novamente chegaremos onde ninguém nunca esteve antes. Afinal, somos pioneiros, com coragem em todos os tempos. Uma grande festa marcou as comemorações dos 25 anos da Revista Rural. O evento contou ainda com a entrega dos troféus Top of Mind e Top Brands Quality 2022. Diversas empresas que atuam em diversos setores do agronegócio brasileiro se reuniram para celebrar o aniversário da revista e também a 25ª edição do Top of Mind, uma das pesquisas mais respeitadas do setor agro-brasileiro. A pesquisa coroou o bom trabalho de marketing dos profissionais da área e é hoje uma importante referência para o mercado.
É uma honra enorme, né? Especialmente para a gente que trabalha com a marca que é tão consagrada, tão reconhecida e tão emocional para a agricultura brasileira, que é a Roundup. Fora o fato da gente poder estar com vocês desde o primeiro ano, então além de poder estar vencendo, né? Desde a primeira edição, a gente está junto aí há 25 anos. Nós estamos muito honrados de estar aqui hoje recebendo essa premiação como a marca mais lembrada no segmento de arames. Isso demonstra, né, que nós estamos cada vez mais próximos do consumidor, atendendo a essa demanda de mercado. É com muito orgulho que nós recebemos mais um ano recebendo, né, uma premiação tão importante do nosso meio, do agro. E o nosso principal diferencial, e como mostra na premiação, né, nós estamos ganhando essa premiação de Top of Mind com marcas já consolidadas como Ivomec, Equalan e Aftobov, e também com marcas mais recentes, marcas que trazem novas tecnologias como Bovela. Agradeço muito à Revista Rural, né, por mais um prêmio que mostra que o Bradesco de verdade vem trabalhando muito bem no setor do agronegócio. Bom, primeiramente, muito contente de estar aqui mais uma vez, tendo a oportunidade de receber esse prêmio tão importante. E, sem dúvida, a nossa história faz parte fundamental de tudo isso. Eu acredito que a Branco é uma empresa que investe muito em qualidade, muito em desenvolvimento, muito em engenharia para tornar os seus produtos e a sua solução em si um diferencial de mercado. E eu acredito que isso tenha colaborado muito para a Branco ser um top of mind da Revista Rural. Para a Coima é uma honra a gente receber, há muitos anos já que somos top of mind, né, tanto no segmento de balança quanto de tronco, a empresa mais lembrada em todo o país, então é sempre com muito orgulho, com muita satisfação que a gente recebe esse prêmio, né? É muito importante para nós ter esse reconhecimento, porque quando a gente é reconhecido pelo nosso cliente, é o que nos faz trabalhar. Eu acho que nós estamos conhecidos pela nossa parte de inovação. Sempre tem novidades, a gente sempre continua, a gente traz muitas novidades da Europa, do nosso país original, Holanda. Eu acho que o diferencial da DSM Tortuga realmente é o investimento, né, na tecnologia da suplementação, e por isso recebe aí o prêmio há 25 anos. É muito prazeroso para nós estar aqui representando a empresa, poder receber esse prêmio, que é um reconhecimento do mercado, né, do agricultor, do pecuarista, das pessoas que respondem sobre isso. Eu acho que o grande diferencial nosso, e a gente pode até colocar isso, né, como uma estratégia global da Massey, é o foco no cliente. Muito gratificante receber esse prêmio, né? É uma consideração realmente dos amigos produtores que estão lá no campo, mostrando que nosso trabalho está sendo bem feito. Para nós é uma grande honra, um trabalho de todo um time que vem sendo feito no campo e que agora, né, a gente teve esse reconhecimento mais uma vez. Outra pesquisa, a Top Brands Quality, também apontou as empresas melhor avaliadas pelos leitores da revista. Para nós é uma honra ser reconhecidos na categoria de inovação. A Fibro traz diversas iniciativas e portfólio, né, um produto muito inovador também. Significa que a gente está no caminho certo, né? A gente veio de um ciclo de 3 anos com o projeto Na Estrada, com projetos que aproximam a biogênese dos clientes, né? Procurando sempre mais credibilidade, levar a tecnologia para o produtor. Então, nesse novo ciclo que inicia agora, onde nós já estamos entre as 10 maiores aí do mercado veterinário brasileiro, né? A gente agora tenta alçar voos mais distantes, né? Isso é fruto de uma estratégia de comunicação consistente e realmente trabalhando essas marcas de uma forma bastante intensa. E também tem a categoria de website, que também é uma aposta, nosso portal realmente é o grande hub que leva, né? Todas as nossas marcas, elas estão lá e elas são, né, as nossas ações são levadas para esse nosso portal. Nessa longa trajetória de 25 anos, muita coisa aconteceu, como lembram os diretores da revista. Em 2 décadas e meia, quais são os principais pontos que você acha que mudou na comunicação do agro e no desempenho e na atuação da Revista Rural dentro do nosso setor? Mudou muito
na verdade. A gente começou isso há 25 anos atrás, 2 décadas e meia, com um jeito de se comunicar. Na verdade, assim, o mais importante disso tudo é que a proposta, a essência do trabalho não mudou. A gente continua levando conteúdo técnico para ajudar o produtor a tocar o negócio dele, a aumentar a produtividade, produzir cada vez mais e melhor. A gente agregou mais desafios, na verdade, mais funções, mais compromissos ao longo desses anos, que foi também mostrar o que é o agronegócio. Hoje a gente vive uma crise de identidade, não do agro. O agro conhece bem o que ele é e o que ele pode fazer. Mas a opinião pública, o resto do mundo, muitas vezes, não sabe o que o agro faz, o que o agro representa, do que o agro é capaz e o quanto ele é importante, não só para o Brasil, não, para o mundo inteiro, para matar a fome de muita gente. E a gente, com esse alcance hoje que o programa tem, que a revista nunca teve, a revista até teve alguns assinantes em Portugal, em alguns países, mas nunca um alcance tão forte como o programa está tendo agora, de romper as barreiras, ir para o norte da África, ir para o Oriente Médio, e a gente pode levar informação mostrando que o agronegócio brasileiro é produtivo, é moderno, é tecnológico e, mais importante, é sustentável e é preservacionista. O presidente da Embrapa, o Celso Moretti, numa entrevista recentemente falou: o Brasil tem a agricultura mais descarbonizante do mundo, e apresentando dados técnicos que corroboram isso. E isso é uma coisa fundamental, é um compromisso nosso, de mostrar que o Brasil tem potencial para matar a fome não só dos brasileiros, mas do mundo inteiro, produzindo com preservação ambiental, produzindo com sustentabilidade e produzindo com o que há de mais moderno. A Embrapa acabou de receber um prêmio internacional da FAO pela tecnologia que ela pode levar hoje para o mundo inteiro. Hoje a Embrapa é referência. A gente lembra daquela ideia visionária do Alisson Paulinelli lá atrás, hoje trazendo para a gente uma empresa que desenvolve uma tecnologia que não existe similar no mundo. Isso é motivo de muito orgulho, não só da Revista Rural, mas do agronegócio como um todo. Carol, olhando 25 anos de caminhada para trás, qual que é o sentimento que hoje bate no peito, na cabeça, quando você olha toda essa trajetória que vocês têm vivido e construído pela revista? Olha, é motivo de muito orgulho, porque durante esses 25 anos a gente já viu de tudo. A gente já viu revista nascer, a gente já viu revista morrer, a gente já viu protagonismo de umas pessoas, já viu sair e a gente está aqui, né? Momentos bons, momentos ruins, mas uma coisa que, além, né, dessa questão de ter a vocação de levar informação, a gente procura ser muito, como é que eu posso dizer, não chega a ser visionário, mas a gente tenta fazer uma leitura do mercado, do que o mercado está querendo e daqui para frente, o que a gente pode fazer de diferente para se destacar e para nunca ficar para trás. Pelo contrário, sempre para frente. Então, eu acho que esses 25 anos foram anos bem vividos, faríamos, acho que tudo igual. Tivemos grandes ideias, tivemos ideias ruins, algumas colocamos em práticas, outras ou não, mas no fiel da balança eu acho que é muito positivo. Eu acho que valeu a pena cada ano, cada coisa que a gente viveu nesses 25 valeram muito a pena e vão vir mais ainda. É uma honra poder estar aqui nos 25 anos da Revista Rural. Na verdade, em nome da Volkswagen, eu gostaria de dar os parabéns e que venham mais 25 anos de sucesso para a Revista Rural. Estamos terminando mais um programa e lembre-se, para assistir este ou qualquer programa anterior, basta acessar nosso canal no YouTube. Fiquem com Deus e até a próxima! Programa Revista Rural, um oferecimento. Jacto, novos tempos, novas soluções.
E Corteva Pastagem. A natureza é nossa força, a pecuária a nossa raça e alimentar o mundo a nossa fé.